Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje eu vou falar com vocês sobre a aviação na Primeira Guerra Mundial usando o game Battlefield 1 da Electronic Arts e juntos a gente vai entender por que é que o tempo de vida médio de um piloto britânico nesse conflito é de apenas 69 horas de voo. Seja pela ferocidade do combate, ou seja pela precariedade técnica desses aviões, esse tempo de vida é curto demais. A gente vai ver algumas questões interessantes aí, deixa eu só adiantar algumas para já deixar vocês com água na boca. A gente está falando de aviões que não tem blindagem, não tem assento ejetor, não tem paraquedas, ou melhor, há paraquedas, mas ele é pesado demais, ele é muito pouco eficiente para ser usado em combate. E uma outra questão importante aí, o manche, os controles dos aviões são absolutamente feitos por cabo, não tem nenhum sistema hidráulico, beleza? Então, simbora, mais do que nunca, gente, se segura na cadeira, aperta o seu cinto e partiu aula de história, falou! Bom, gente, estamos aí a bordo do nosso Bristol F2 em 1917, na Primeira Guerra Mundial, voando a velozes 198 km por hora no nosso avião com motor Rolls-Royce. Primeira coisa que a gente tem que fazer, destruir esses zeppelins alemães. Vai vendo aí, não sei se dá pra ver legal aí no vídeo, mas eles têm tipo uma cestinha embaixo deles. Deixa eu ver, agora dá pra ver legal. Tem uma cestinha e tem cabos. Tem algumas coisas interessantes a respeito disso. Os zeppelins têm telefone para comunicar com o solo, porque eles vão estar comunicando para as posições de artilharia, cadê as tropas inimigas, como é que está sendo a movimentação e tudo mais. Então, enfim, eles são uma questão muito mais de reconhecimento de solo, reconhecimento do campo de batalha. Os aviões, por razões evidentes, não podem ficar presos a cabos, mas eles têm transmissores de rádio. Mas esse rádio é de mão única, os caras enviam o código Morse para o chão, só que para receber instruções de volta, eles vão ter que voar para locais pré-determinados, onde as tropas vão estender pedaços de tecido branco bem grandes no chão, com formas geométricas, e aí tem um código pré-estabelecido lá. Então, simbora! Algumas questões interessantes sobre armamento desses aviões aí. Você está me vendo soltando foguetes em posições de artilharia antiaérea no solo, e usando a metralhadora. A gente tem no Bristol uma metralhadora dianteira, uma traseira que fica montada numa coisa chamada de scarf ring, que é essa... Opa, gente, desculpa galera, acabou de dar uma trombada, é surreal, já era pra eu estar morto. Falando em trombada, a gente tem trombadas registradas na Primeira Guerra Mundial. Um russo trombou de propósito num avião austríaco, ambos vieram a falecer. A gente vai vendo na cutscene aí, porque enfim, acabou aquele pedacinho da missão. A gente tem bombardeiros, chegando, já falo disso, deixa eu só terminar aquela questão das armas. A gente vai ter o Scarf Ring, que é essa torre com um artilheiro atrás, e a metralhadora vai ser de fato a arma padrão. Antes da gente chegar nesse padrão, os primeiros aviadores utilizaram granadas, pistolas, ganchos e outras coisas sensacionais para tentar acabar com seus inimigos. A gente demorou um pouco para chegar no padrão da metralhadora por causa de várias questões sobre o arrasto aerodinâmico, sobre a melhor posição para montar. A gente vai ter, eu vou colocar a foto aí, aviões de modelo Pusher, onde você tem o motor e a hélice atrás dos pilotos, porque sincronizar o tiro da metralhadora com a hélice deu um trabalhão bem razoável. Os franceses, por exemplo, colocaram defletores para as balas no lado interno da hélice para tentar resolver isso. Até que vem o Anthony Fokker, que é o projetista holandês que trabalhava para a Alemanha, tinha negócios
na Alemanha e consegue fazer o sincronismo. Há uma patente francesa também para isso. Então, aí só a partir desse momento que a gente passa a ter as metralhadoras funcionando legal. E aí você imagina quantas hélices foram picadas no meio desse caminho. Bom, falando em bombardeiros aí, que enfim, a parte dos bombardeiros já acabou, mas que a gente acabou de destruir parte da base alemã, mas os bombardeiros que a gente viu, aqueles bem grandões, são os Handley Page Type O, é um bombardeiro britânico, tá difícil hoje. Então, um bombardeiro britânico enorme, com 30 metros de envergadura de asa, é um bimotor, são 2 Rolls-Royce enormes. Ele tem 5 metralhadoras, sendo 2 na frente, 2 atrás e uma na barriga, né, que é para atacar o ponto cego. Os aviões desse período têm como ponto cego imediatamente atrás e abaixo. Né, aproveitar que a gente passou bem pertinho aí do Fokker DR-1 triplano. Meus alunos, toda vez que eu estou dando aula de Primeira Guerra, a galera sempre fala: professor, qual é a de avião biplano e triplano? Qual o problema com relação a isso? Qual é o caráter prático disso? É o seguinte, gente, para um biplano, ele funciona ele serve para dar mais sustentação, né? Ok. No triplano você tem mais sustentação. Gente, outra trombada. Não aguento. Quem sabe mais uma? Vamos ver se eu consigo fazer 3 aí. Bom, com o triplano a gente vai sacrificar a velocidade por causa do arrasto aerodinâmico de uma asa a mais, mas o que a gente ganha de sustentação e manobrabilidade é bem significativo. Então você pega um cara tipo o Manfred von Richthofen, que é o Barão Vermelho, né, o maior asa da Primeira Guerra Mundial, com 80 vitórias confirmadas. Ele vai voar no DR-1, que é esse avião alemão que você está vendo branco e vermelho aí, várias vezes eu tô me degladiando aqui com eles. É um avião relativamente lento, ele tem 115 km por hora de velocidade máxima, ou seja, muito menos que o nosso Bristol, muito menos inclusive que o bombardeiro Handley Page, mas o que ele tem de manobrabilidade é muito, muito mais mesmo. Isso faz com que ele seja o preferido de vários pilotos, incluindo o próprio von Richthofen, beleza? Algumas estatísticas, algumas coisas legais pra gente. Gente, mais uma trombada. Pera aí, 3, vamos lá, vai contando aí. Algumas estatísticas, algumas coisas legais pra gente compreender melhor a Primeira Guerra. A Primeira Guerra é filha da Segunda Revolução Industrial, então ela é filha daquela questão da produção em massa, de uma guerra total que vai envolver todos os setores da sociedade, que vai exigir dos fabricantes de cada país um aperfeiçoamento de linhas de montagem, porque o consumo de materiais para a guerra é muito grande. Os alemães, inclusive, eu não sei pronunciar a expressão original, vou colocar ela escrita aí na tela, mas os alemães vão chamar a Primeira Guerra Mundial de a Batalha de Materiais. E ela é mesmo. Você pega, por exemplo, estatísticas de produção de aviões na Alemanha. Então, em 1914, ou até 1914, o exército alemão contava com 1.350 aviões. No ano de 1917, que é onde a gente está aqui no jogo, esse número já subiu para 19.750 aviões. Nada mal para essas máquinas voadoras feitas de madeira e metal, né, com cabo de aço, para sustentar as asas numa determinada posição. E lembrando também que eles são cobertos de lona, então é uma coisa meio precária ainda. Bom, missão cumprida, simbora para o fecho, galera. Vamos ver a base alemã sendo destruída e fazer a leitura do História das Guerras, beleza? Vamos lá! Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria deixar como reflexão final para esse vídeo um pedacinho do História das Guerras aqui do Demetrio Magnoli. Vamos ver o que tem aqui no capítulo de Primeira Guerra Mundial. Ele fala um pouquinho sobre o romantismo e sobre a honra, a questão do respeito que um piloto tinha pelo outro, beleza? Enquanto eu vou lendo, eu vou colocando as imagens e tem uns trechos de vídeo de época bem bacanas pra gente dar uma olhada. Então, vamos aí. Ele fala assim, ó: Roland Garros, piloto francês que hoje dá nome a um torneio de tênis, fez a primeira tentativa. E o holandês Anthony Fokker, trabalhando para a Alemanha, projetou uma metralhadora sincronizada com a hélice. Seguem-se os combates aéreos e os ases, título adquirido com um mínimo de aviões abatidos, 5 para os franceses, 10 para os alemães. Os cavaleiros alados batem-se bravamente, cercados de uma aura de romantismo, tornados famosos e celebrados pelo público. René Fonck, francês, 75. Menoch, britânico, 73.
Bishop, canadense, 72. O americano Ed Rickenbacker, com 26. E o maior de todos, Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, cor de seu avião, com o recorde de 80 aviões derrubados. Afinal, abatido na Batalha do Somme, mais de 100 aviadores aliados compareceram ao seu enterro. Os britânicos lançaram sobre as linhas alemãs um container com a foto do funeral e a mensagem que diz bem de um capítulo romântico da Guerra nos Ares. O Rittmeister alemão Manfred von Richthofen, do Corpo Aéreo Alemão, foi morto em combate aéreo a 21 de abril de 1918. Foi enterrado com todas as honras militares da Força Aérea Real Britânica. Essa questão de como o Manfred foi abatido ainda é um debate bastante quente entre os historiadores, mas o fato é, ele levou um tiro, entrou pela axila direita e saiu do lado esquerdo do peito. A bala teria perfurado o coração e os pulmões. O Manfred ainda conseguiu pilotar um pouco o avião e pousar. Depois a notícia foi dada do falecimento. Caçadores de relíquias que você está vendo aí na tela desmontaram o avião, pegaram como souvenir e mais uma porrada de coisa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que você tem que fazer. Clica aí no like, compartilha com seus amigos, deixa um comentário aí de feedback, aproveita para sugerir outros temas e outros jogos também. Meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se cuida aí, galera, racha de estudar, hein? Um abração, falou!